Hoje a gente inicia o 10º encontro, né? Capítulo 19 e 20. E antes de iniciar a gravação, a gente vinha falando um pouquinho sobre a experiência de ler os capítulos anteriores, de estar lendo esse capítulo e estar aqui compartilhando, né? Hoje o capítulo falando sobre esse cuidado é muito do que é importante para a gente também, enquanto cuidadores, né? Enquanto profissionais da saúde, que traz ali muito o outro, cuidado com o outro e a importância de trazer esse cuidado para a gente também. Sim, sim. E como que foi, então, com vocês, meninas? Quem conseguiu ler, quem não conseguiu, mas como que estar aqui hoje, durante a semana? Teve algum momento que vocês lembraram aí da autocompaixão? Teve alguma situação que trouxe essa lembrança? Ou como que foi a experiência de ler algo? Quem se sentir confortável para ir falando, pode começar a falar. Posso falar primeiro? Pode sim. Bom, na minha leitura, eu me identifiquei muito com a leitura, mas não no sentido de como cuidadora, como psicóloga, mas sim como cuidadora quando eu tive a minha mãe, né? Principalmente nessa questão que a gente se identifica com o sofrimento e que às vezes a gente tem o burnout, que é irritação, raiva, porque assim, às vezes a gente lida com pessoas de idade e às vezes a gente fica com raiva. Minha mãe faleceu faz muitos anos, né? Foi em 2009. Mas eu tive isso, né? E automaticamente a gente... 2009 não, desculpa, minto, 2008, faz tempo. Mas automaticamente a gente acaba reagindo de alguma forma, que a gente não percebe na gente, né? Aí, quando eu li sobre isso, que há sinais, né, que a ponto de que é raiva, irritação, ou dificuldade de dormir, experimentando pensamentos angustiantes, inoportunos, e que a gente se identifica também acaba sofrendo com o sofrimento do outro, né? Isso me trouxe essa lembrança dessa época. Sim. Aqui no capítulo traz a fadiga do cuidador, né? E isso que Vera trouxe remeteu exatamente essas sensações, esses desconfortos que a gente vai percebendo e que essa fadiga do cuidador não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de cuidado, né? Então, o ponto ali é de perceber mais ainda esse cuidado, né? A forma como naturalmente vai surgindo irritações, desconforto, fadiga, e a importância do compartilhar, né, esse cuidado também, do cuidar de quem cuida. Né? Sim, então, sim. É algo que remete muito, né, a importância de pensar sobre isso. Eu falei irritação, mas é claro que não foi só irritação. Mas foi porque, assim, minha mãe era diabética, então, às vezes, quer comer um pouco mais, e a gente acaba ficando irritado, nervoso com essa questão. E uma coisa importante também é o autocuidado, né? Até para a gente prevenir, né? O nosso cuidado, o cuidado nosso para evitar algumas reações desse tipo. Exatamente. Né? E a possibilidade ali de acolher isso, né? Isso que está sendo sentido também. Pode falar, Régia. Olá, bom dia, menina. Oi, bom dia. Eu queria falar sobre uma experiência que eu tive, sabe, em usar a autocompaixão, até um dos exercícios lá do livro, que eu também sou psicóloga, eu estou iniciando na prática clínica, e nesse momento vem essas autocríticas do que poderia ter sido feito, sabe, sempre vem isso. E ontem, depois de uma sessão, veio essas de apontar os erros, do que deveria ser melhor, e etc. E eu me lembrei de uma parte do livro que fala sobre isso, de você escrever o que você está sentindo,
qual está sendo essa crítica interna sua e trazer os pontos da autocompaixão, da bondade compartilhada, de ser bondosa com você, de lembrar dessa humanidade compartilhada, que as pessoas elas enfrentam os mesmos problemas. Então, eu consegui escrever, trazer esses 3 pontos, né? E também trazer as possíveis ações que eu posso ter no futuro para tentar melhorar, para lidar com isso, mas sem ser da forma que é com a autocrítica. E isso foi muito importante para mim, isso me ajudou a me sentir melhor e também mais motivada para continuar estudando, trabalhando e etc. E acabou, não foi? Perfeito. Então, olha só, a Regia trouxe aí uma experiência com autocompaixão, que é aquela experiência que a gente traz sempre com o cuidado, né, de pensar sobre de que forma a gente lida com essas autocríticas. Que bom, Regia, que você o que você trouxe aqui, né, a experiência de se aproximar, de repensar, né, e de se movimentar também. E a gente sempre traz esses 2 lados da autocompaixão, né, da gentileza, do cuidado, de se acolher, né, ali em alguma dificuldade, ali em algum erro, mas também esse outro lado de se movimentar. Então, é aquilo que a gente entende do tudo bem. É algo que eu percebo aqui, que eu posso melhorar, que eu posso modificar, mas é algo que eu trago enquanto um movimento gentil, de aprendizagem, né? A Regia está trazendo uma experiência que todas nós vivenciamos ali no início da clínica, né? Experiências ali que em alguns momentos pode ser mais desafioso, mas a forma como a gente vai lidando com esses desafios, né? A forma como a gente vai se tratando desses desafios é que vai amenizando ali, é que vai se tornando menos desconfortável. E bom, Regi, você teve essa experiência aí. Legal ouvir isso de vocês. Bem-vinda, Mari. Mari acabou de entrar. Bom dia, meninas. Não me ouvi muito bem, não. Estou na oficina do meu marido. Oi, Mari. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Tudo bem. Bom dia, Mari. Alguém mais quer falar algo sobre essa semana, sobre alguma experiência com exercícios? Tem sido muito bom esse estudo, né, esse aprendizado, e estou trazendo para a minha prática mesmo na clínica, nos atendimentos. Não é? Sempre quando tem algum paciente, né, que eu percebo que condiz com esse tema, eu trago, fiz o exercício, aquele da pedra, que já foi trabalhado, é muito bom, do capítulo 6 de Mindfulness. Não é? Foi muito bom, exercitei, inclusive usei ontem, já com 2 pacientes. E Legal. assim, eles gostaram, foi muito bom mesmo. Tem feito a legal. diferença. E de falar sobre autocompaixão, né? Tem alguns atendimentos, tem alguns pacientes que está super fazendo efeito. Uhum. E comigo mesma, né? De ter essa Perfeito. consciência, de ter esse entendimento. Uhum. O que eu percebo muito também, gente, tanto com colegas, né, compartilhando sobre autocompaixão, mas também com pacientes, algumas resistências, aquelas resistências iniciais lá dos primeiros capítulos, né, o pensar de que, se eu for autocompassiva comigo, eu estou passando pano para mim, eu vou ficar preguiçosa, né, então eu continuo ouvindo muito isso. Então é um cuidado para a gente, ao levar ali para o paciente, ao levar para alguém, né? A gente antes ir entendendo o que a outra pessoa pensa sobre o tema, né? Essa psicoeducação, né? Aproximando ali lentamente. Sim. Primeiro eu explico, Olha, né, Bruno, dessa autocompaixão. eu também consegui introduzir a autocompaixão com um paciente meu. Ele está estudando para ser policial. E olha, está dando super bem, está sendo o máximo, sabe? Ele disse, Marilene, eu me cobrava muito. Agora, depois que você trabalhou comigo a autocompaixão, ele não falou autocompaixão, né? Ele falou que você trabalhou comigo, né? Nessas sessões, eu não quero mais te deixar.
Eu falei, mas às vezes teve um dia que eu fiz uma sessão de feedback com ele. Ele falou, não, eu não quero sair não. Depois que eu entrei aqui, eu passei a me ver diferente, sabe? E eu trabalho muito com ele a autocompaixão, porque a cobrança que ele tinha sobre ele era muito forte. E olha que eu nem estou muito aqui com vocês, hein? Mas o pouco que eu tenho aprendido, que eu tenho vindo, eu estou pegando bastante coisa. Legal, que bom, Mari. Para a gente ver, né? A autocompaixão, ela transforma o nosso modo de olhar para si mesma, né? De olhar ali para as nossas dificuldades, e interage muito bem quando a gente está lidando com essas críticas severas, né? Porque é o contrário de se criticar de modo severo, né? É trazer ali a crítica que vem para a evolução, para o desenvolvimento e, sobretudo, aquela atitude gentil, né? Aquela atitude que a gente sempre tem ali disponível, geralmente para outras pessoas, mas para si é mais difícil. E aí, percebendo essa dificuldade, a gente vai trabalhando a habilidade, né? Eu ouço muito, né? Eu não consigo ser assim, eu não consigo ser gentil comigo, eu sou a minha inimiga mesmo, né? Então, quando vem esses termos mais inflexíveis ali, de eu não consigo, essa aproximação de pouquinho, né? Até fazer com que o outro perceba que é sim uma possibilidade. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui para o nosso capítulo 19, faltam mais 2 encontros depois desse, então a gente já está quase lá no finalzinho do livro, né? Então, até aqui a gente já construiu uma bagagem boa, né? De reflexão, de aplicar, não só na nossa vida pessoal, mas eu estou vendo, né, que vocês estão levando para a clínica, e que bom, né, que está sendo produtivo, está fazendo sentido. E no capítulo de hoje, é autocompaixão para cuidadores. Então, quem são esses cuidadores? Quando a gente pensa em quem cuida, né? Quem está sendo cuidado precisa desse cuidado, mas quem cuida também. E uma reflexão que é colocada aqui no livro, né, é a máscara de oxigênio. Né? A máscara lá, na verdade, no avião, os recursos ali de cuidado, né, de proteção. E a indicação é sempre colocar a máscara em si, né, antes de ajudar outra pessoa. A gente vai trazer muito essa ideia de que a gente precisa trazer esse cuidado para a gente, para então conseguir fornecer esse cuidado para o outro. Então, aqui a gente vai estar lendo algumas partes, alguns trechos do capítulo, e à medida que eu for lendo, à medida que a gente for seguindo, quem quiser levantar a mão para falar algo que pensou, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Na época em que as pessoas chegam à meia-idade, elas se tornam cuidadoras de uma forma ou de outra. Algumas podem ser cuidadoras na sua carreira profissional, médicos, enfermeiros, terapeutas, assistentes sociais, professores, e outras em suas vidas pessoais, cuidando de filhos, pais idosos, cônjuges, amigos. Então, quero que vocês pensem aí em vocês enquanto cuidadores, não somente como profissionais, né? Mas o que Vera compartilhou um pouquinho com a gente também, né? No cuidado enquanto filha, né? No período aí que foi exigido mais, né? Desse cuidado, que foi sentido também. Tudo isso que um cuidador sente nesses momentos. Então, pensem em vocês cuidando de outras pessoas. Quando cuidamos de pessoas que estão sofrendo, o processo de ressonância empática significa que sentimos o seu sofrimento como nossos. Né? Então, o fato de perceber ali o sofrimento de outra pessoa faz com que, em algum nível, a gente também sofra, a gente traga ali
né, o que é empatia, a gente traga ali um desejo, né, como foi visto no encontro anterior, aquele desejo de solucionar, de resolver também o problema do outro, né? Então, nós sentimos, né? A gente trabalha com o sentir, a gente sente tudo aquilo que o outro também está verbalizando ali da história. E esse sofrimento empático pode ser difícil de suportar, portanto, é natural tentar bloqueá-lo ou fazê-lo desaparecer, como fazemos com qualquer outra dor. Entretanto, o esforço constante pode ser desgastante e levar à fadiga e burnout do cuidador. Então, quando a gente percebe um pouco dessa fadiga, um pouco daquilo que se aproxima, né, de um estresse, de um burnout, aquilo que é recorrente, né, e que a gente traz não só para aquele momento ali, enquanto cuida, mas principalmente no nosso dia a dia, né, quando há dificuldade de separar o momento de cuidar com o nosso cuidado pessoal, individual. Então, aqui um pouquinho de como sabemos que atingimos esse ponto de burnout. Em geral, os sinais, né, como ficar distraído, raiva, irritado, inquieto, evitando pessoas, tendo dificuldade para dormir ou experimentando pensamentos angustiantes, inoportunos. Então, a fadiga do cuidador não é um sinal de fraqueza, é um sinal de cuidado, né? Então, quando a gente percebe essa fadiga, quando a gente percebe essa intensidade, a gente vai se aproximando ali daquele sinal, né? É um sinal de que eu preciso de um cuidado. E é importante essa autoconsciência, né? Entender ali o nosso cansaço, entender ali as nossas necessidades também. E aí, 2 tipos principais de conselhos para prevenir o burnout do cuidador é delimitar essas fronteiras emocionais claras entre nós e aqueles de quem cuidamos. Então, essa sensibilidade aí para trazer o trabalho efetivo e, ao mesmo tempo, esse cuidado com o nosso pessoal, delimitando algumas fronteiras, né? Entendendo que, naquele momento, você ou está prestando um serviço que envolve o pessoal, não só o profissional, a gente entende que não tem como separar 100%, né? Quando é uma atividade profissional. E quando é um cuidado com uma pessoa familiar, né? Com uma pessoa ali de um convívio, se torna mais intenso ainda, porque é alguém muito importante para a gente, né? Então, a gente tem essa sensibilidade bem maior, né? A gente quer cuidar, a gente quer que o outro fique bem, a gente quer estar ali, né? Inteiramente. E para a gente estar ali inteiramente, a gente precisa trazer também esse cuidado para si, né? Entendendo um pouquinho desses limites, no sentido de reservar, de repente, um tempo importante para o cuidador também. E o outro tipo de conselho, colocado aqui no livro, para prevenir esse burnout, é envolver-se em atividades de cuidado, né? Que é, da mesma forma, delimitando ali o tempo importante, um cuidado, atividades de bem-estar, né? Como os exemplos de exercício, alimentação, passar algum tempo com amigos, tirar férias, quando possível, né, se dar aquele descanso. E, claro, a gente vai entendendo que nem sempre é possível tudo isso, né, mas a gente vai observando aquilo que se torna minimamente possível. Né? Não tenho como tirar férias, mas eu tenho como tirar 1 hora ali do meu dia, ou alguns minutos,
aquilo que for de acordo com o contexto, né, com a realidade. É importante a gente ter essa clareza também. Então, o autocuidado, ele é um antídoto limitado para o burnout do cuidador, porque ele não nos ajuda enquanto estamos prestando cuidados, né? Ele nos ajuda, na verdade, enquanto estamos ali nesse cuidado, em função do outro. É importante a gente estar em função de si própria também. E embora o autocuidado seja extremamente importante, existe também uma grande limitação nas estratégias de autocuidado como uma forma de lidar com o burnout do cuidador. O autocuidado tende a acontecer fora do trabalho e não nos ajuda nas interações durante o cuidado. O autocuidado tende a acontecer fora do trabalho e não nos ajuda nas interações durante os cuidados, no sentido de que esse autocuidado aí, quando é mencionado de atividade física, da alimentação, ele é importante que aconteça fora daquele espaço ali de cuidar do outro, né, que é no cotidiano, que é aquele tempo ali fora disso. Pode falar, Mário. Essa parte eu não consegui compreender, Bruna. É porque o autocuidado tende a acontecer fora do trabalho e não nos ajuda. Ele repete mais uma vez, como repetiu ali em cima, como falou ali em cima. Não nos ajuda nas interações durante os cuidados. Como assim, o autocuidado não ajuda? Eu vou repetir aqui. O autocuidado é um antídoto limitado para o burnout do cuidador, porque ele não nos ajuda enquanto estamos prestando cuidados. É um antídoto no sentido de que ele é importante para lidar com burnout, com estresse, né, com essa irritação, porque Sim. ele não nos ajuda. Ele não nos ajuda, refere aí a esse burnout, né? Não ao autocuidado. É porque Ixi, minha câmera saiu aqui. Saiu. É porque a forma como foi escrita dá um pouquinho dessa confusão, né? Mas é no sentido de que o autocuidado, sim, é importante, né? O que não nos ajuda é Burnout. isso que vem do burnout, isso que vem da irritação, isso que vem de outros sintomas. Sim. Pode falar, Vera, se você... Eu entendi de forma diferente. Porque ele fala assim, ele não nos ajuda no momento da interação ali com a pessoa que está sendo cuidada, entendeu? Porque assim, se eu estou cuidando de uma pessoa, eu não posso na hora, que nem tem até um exemplo a seguir, que fica mais fácil de compreender. Eu não posso falar assim, eu vou sair agora, vou largar você aí, vou fazer uma aula na academia. Então, assim, nesse sentido, durante os cuidados, entendeu? Mas não que ele não nos ajuda. O autocuidado, ele é importante, a gente fazer uma atividade física, ir no salão de cabeleireiro, fazer o que gosta. Para viajar, fazer algo ou passear, se não for possível viajar, mas é importante a gente sair um pouco daquele espaço do cuidado, entendeu? Uhum. Aqui tem um exemplo, acho que você vai seguir, você vai falar. Não sei se é aí. Sim, exatamente. Aí tem um exemplo que fala, entendeu? Então, assim, é que a frase aí ficou meio estranha mesmo, né? Autocuidado tende a acontecer fora do trabalho e não nos ajuda nas interações durante os cuidados. Então, assim, fala. É como se esse autocuidado fosse um processo, não é isso? Sim, eu acho que é algo cumulativo, né? Uhum. Por exemplo... Eu entendo isso. Os exemplos que vão mencionar aqui no capítulo, né? Eu me recordo que um deles fala está ali na interação com a pessoa que está sendo cuidada, né? Então, a gente não é benéfico, tipo, levar para essa pessoa, tudo isso está me desgastando, eu preciso de um autocuidado, eu preciso de uma massagem, eu preciso de algo nesse sentido,
né? Sim. Porque a tua história está sendo sofrida demais para mim, está me trazendo esse peso, né? Então, o autocuidado no momento da interação não é benéfica nesse sentido, né? De levar ali para o outro naquele momento. É importante fora, né? Sim. Eu acho que eu confundi um pouquinho quando eu expliquei aí para a Mari, para fazer entender de que esse autocuidado, ele é importante, sim, né? Sim, acho Mas que está na aqui no sequência texto, aí, a leitura, essa leitura. a forma que foi colocado, né, pode ter essa interpretação aí diferente em relação ao autocuidado, mas que é, sim, uma forma importante, né? E que aqui, dando continuidade, a gente vai focar muito mais nesse momento presente fora do trabalho, fora daquele cuidado ali frente a frente. Ficou claro, Mari? A gente está construindo aqui em conjunto. Se ainda não ficou claro, a gente vai pensar mais um pouco. A Mari sumiu. Mas ficou claro vocês... sim, meninas. Ficou claro sim, ficou. Eu pensei que vocês estivessem me vendo, que aí eu fiz o joia. Ah, sim. Não. Perfeito, então. Vamos seguindo e a gente vai esclarecendo mais ainda. Olha, bem aqui. Embora o autocuidado seja extremamente importante, existe uma grande limitação nas estratégias de autocuidado, como a forma de lidar com o burnout do cuidador. O autocuidado tende a acontecer fora do trabalho e não nos ajuda nas interações durante os cuidados. Vou colocar aqui esse exemplo. Um cliente em terapia acabou de nos lançar ali uma história, né, bombástica, uma história que trouxe ali algum tipo de ativação para a gente. E aí a nossa expressão, por exemplo, nossa, essa história está me enlouquecendo, me deixando com os nervos à flor da pele. Acho que vou fazer uma massagem, né? Foi um reconhecimento ali, eu preciso de um autocuidado, né? Que papel a compaixão pode ter aqui? Muitas pessoas acham que é a compaixão que drena os cuidadores. É por isso que o fenômeno é frequentemente denominado fadiga da compaixão. No entanto, alguns pesquisadores argumentam que esse é o nome equivocado e que a fadiga da compaixão é, na verdade, fadiga da empatia. Vem aqui a diferença entre empatia e compaixão. Eu costumo dizer que ser empático o tempo todo cansa. Cansa, não dá para você ter empatia o tempo todo. Uhum. Não sei se eu estou errada, mas eu penso nisso. Uma vez eu conversando com meu filho, eu falei, você ter empatia o tempo todo é difícil. É cansativo. Uhum. A forma como a gente lida ali com aquela empatia, né? No capítulo anterior a gente viu sobre o excesso, aquilo que em alguma instância pode ter ali algum tipo de prejuízo, né? Então, o cuidado da forma como a gente se envolve com esses temas difíceis, né? A forma como a gente lida ali e nessas situações e a forma como a gente vai tendo esse cuidado. E pode ser prejudicial mesmo, né? Porque você vê, fadiga da empatia, né? Uhum. E aí a diferença entre a empatia e compaixão. A definição de Carl Rogers. Empatia é uma compreensão apurada do mundo do cliente como se fosse visto de dentro. Sentir o mundo privado do cliente como se ele fosse nosso. Se nós simplesmente tivermos ressonância com o sentimento dos outros, sem ter os recursos emocionais para suportá-lo, ficaremos esgotados.
A compaixão implica uma noção de sensibilidade e cuidado que adota o sofrimento dos outros em vez de lutar contra ele. A empatia diz: eu sinto você, e a compaixão: eu amparo você. Compaixão é uma emoção positiva, uma emoção energizante, né? Então, o fato ali da gente ter empatia e compaixão pelo outro, mas antes a gente também ter compaixão por nós, né? Ter essa empatia também por nós, no momento desse cuidado. Eu estava esperando aqui o outro exemplo, mas eu acho que não ficou nessa parte, né? Aquele exemplo em relação ao cuidado, ao autocuidado, fora do ambiente, com a pessoa com quem a gente está cuidando. Né? Mas acho que essa parte aqui, o ponto-chave é esse, de perceber, né, o cuidado que a gente dá para o outro, mas também, ao mesmo tempo, se cuidando, buscando e enfatizando esses momentos aí fora da situação junto a outra pessoa, fora do trabalho, né? Pensando qual espaço a gente tem para si também, né? E é uma reflexão que eu quero trazer para a gente fazer em conjunto. Quais os espaços que a gente está tendo com a gente mesmo, né? De que forma a gente sente aí essa compaixão, né? Momento de cuidado, momento do trabalho, quais são as minhas estratégias para continuar sendo possível cuidar do outro, para continuar sendo possível trabalhar com o outro ou ajudar, né, o outro, seja paciente, seja ali no convívio, no dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente filhos, né, quando muitas vezes se envolve tanto em cuidar da mãe ou dos pais, que acaba esquecendo de se cuidar. A gente ouve muito: eu vivo para eles e por eles. E acaba esquecendo de se cuidar. Não é que primeiro nós temos que nos cuidar, de estarmos, né, bem, para estar cuidando do outro. Inclusive, aqui na frente fala: é crucial darmos compaixão a nós mesmos, né? Que você vai ler aí na frente e explica isso. Uhum, perfeito. E Não aí, é? Então, aquele nesse momento, exemplo. quando, né, não tem essa consciência de nós precisamos nos cuidarmos, mesmo diante do sofrimento do outro, daqueles cuidados, nós temos esse autocuidado com nós, que é fazer uma atividade física, ter um momento de lazer. Isso não quer dizer que nós não estamos cuidando ou sendo compassivo com o outro também, a empatia, né? De sentir também entender que aquela pessoa está doente, precisa dos meus cuidados, mas eu também preciso me cuidar para que eu possa cuidar do outro, ter essa consciência. E tem pessoas que vivem totalmente para o doente. Não sei se eu fui claro, se está certo. Sim. Principalmente quando está cuidando no hospital. Não é? Porque eu cuidei da minha mãe, na época foram alguns meses, né? Minha mãe ficou acamada, não é? E a gente percebeu isso, um desgaste, a minha irmã também, inclusive a minha irmã foi tão grande que ela teve as mãos, começou a estourar, o processo, ela foi muito estresse, né? A mão dela teve, não sei se foi uma alergia, alguma coisa, sei que a mão dela estourou toda, que eu acredito que foi parte emocional, que depois que minha mãe faleceu, aquele processo todo, ela ficou boa, mas nunca ela teve aquilo. Então, que é doloroso você cuidar do outro, tá acamada, então, você faz tudo que precisa, e é um sofrimento para nós também, além do sofrimento de quem está ali. Sim. E é muito difícil na prática, né, a gente aplicar esse autocuidado para a Sim, gente. sim. Mas Mas é eu importante, né, percebi. gente? Uhum. Aí na frente fala desse. Pode falar, Vera. Não, eu ia falar não só de pessoas, falando, né, não só de pessoas, assim, doentes, que nem eu citei minha mãe, a Silvia também, mas de filho, né, isso a gente vê muito, eu sou mãe, né, tenho um filho grande já, outro adolescente, então, assim, eu deixei de trabalhar
Fiquei muitos anos sem trabalhar por conta de cuidar de filho. Quando eu tive meu último filho, né? Tenho 2. Então, eu fiquei uns anos só vivendo, mas chegou uma época que eu estava tão estressada por só ser dona de casa e mãe, que eu não estava me aguentando. Então, assim, foi aí que eu consegui mudar. Mas, assim, a gente se dá muito para o outro e acaba esquecendo da gente mesmo, né? Que é a autocompaixão e o autocuidado, né? Então, assim, não só das pessoas acamadas, mas também filho, acho que até cita no livro, né? Isso, e a gente vê muito isso na clínica também, né? Pessoas, às vezes, estressadas, mulheres cansadas e querer dar conta de tudo, e muitas vezes da casa, e por conta desse estresse todo, e a falta de autocuidado e autocompaixão com você mesmo. Sim. E a dificuldade, né? Eu vinha lembrando de algumas resistências trabalhando com cuidadores, né? Eu já fiz parte de um projeto trabalhando com cuidadores em um hospital do câncer. E os acompanhantes, né, ali dos pacientes, e o que eu via muito era essa sensação de culpa, né, por estar fazendo algo para si, por estar se cuidando. E havia muito, não, tenho que ficar aqui, né? Tenho que permanecer, e se precisar, e se acontecer alguma coisa, né? Então, se anular, não se cuidar por sentir isso, como se não for algo merecedor, né? Naquele momento ali. Então, a dificuldade também. Aqui a gente traz com uma clareza, né? E a gente entende que é visível, é claro o quão é importante, né? Mas na prática é muito difícil vivenciar isso, né? Para algumas pessoas, se dar esse cuidado. Mas aí a gente vai entendendo, né? De pouquinho, sobre a necessidade de satisfazer, né? Ali as suas questões, no sentido do cuidado mesmo, de dar essa compaixão a si mesma nesses momentos, para que seja possível fornecer esse cuidado para o outro. Né? Então, aquilo que era trabalhado muito era entrar na flexibilização desse pensamento, né? De que para continuar cuidando do outro, como está sendo possível agora, é necessário dar esse cuidado para si. Né? E é como o exemplo das instruções de voo aqui, né? Quando há uma queda de pressão na cabine, precisamos colocar máscara de oxigênio primeiro em nós, antes de ajudarmos os outros, né? Porque, de repente, tentando ajudar o outro, a gente não consegue se ajudar, se proteger, e talvez não seja possível ajudar completamente ali quem a gente gostaria. Né? Então, se protegendo antes, tendo esse cuidado com si, a gente tem a possibilidade de ajudar muito mais, né? De trazer mais cuidado aí para as outras pessoas. E aí vem um exemplo, né, da Christine com o filho dela, em autismo. Ela sempre traz essa experiência, né? Aqui no caso foi um voo que ela ia fazendo com o filho, e o filho começou a gritar, né, a se sentir irritado, e aí ela foi se desesperando também. Né? Ela foi imaginando que todas as pessoas estavam olhando para ela, porque, de fato, a situação incomodava ali algumas pessoas, e a maioria das pessoas não entendiam, né? Não conhecia a história da família, não sabia ali que o filho dela, né, tinha condições ali que exigiam um cuidado, que havia maior sensibilidade. Então, ela trouxe no relato, né, a tentativa de ir no banheiro para abafar o som dos gritos, mas o banheiro estava ocupado, né? Então permaneceu aquilo tudo, e além dele gritando, irritado, ela também estava comovida com a situação, né? E a forma como ela lembrou, ela exercitou ali a autocompaixão, foi trazendo aquele momento de tranquilidade para ela, primeiramente. Né? Ela foi se tranquilizando. Tudo bem,
Eu estou aqui comigo, né? Teve uma fala que ela colocou, tudo bem, querida, né? A forma como ela conseguia verbalizar ali aquele cuidado, trazendo essa tranquilidade para ela. E essa tranquilidade que ela foi trazendo para ela foi sendo direcionada para o filho também, né? O filho foi ficando mais tranquilo, foi ficando mais calmo, né? Então, uma das palestras que eu fui com ela, ela trouxe outros exemplos também envolvendo o filho dela e que geralmente ela usa essa prática. E à medida que ela vai tendo compaixão com ela, ela vai se cuidando, ficando tranquila, o filho vai sentindo, vai percebendo que está tudo bem e vai se tranquilizando também. Né? Então, é um exemplo aí de dar esse cuidado, primeiramente para si, e percebendo o outro também. O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa não consegue enxergar que está precisando desse autocuidado, dessa autocompaixão, né? Só quando vem o estopim, né? Quando estoura. Né? Nesse caso, como ela já conhecia e ela começou a praticar com ela mesma. Uhum. Sim. Às vezes é necessário muitos sinais, né? Para a pessoa se dar conta, ou até mesmo paralisar, né? Infelizmente. Sim. E aí o outro exemplo é do outro autor, do Chris. Ele fala sobre um paciente, né? O paciente veio ali com uma demanda de suicídio, veio ali já com planejamento, então para ele já foi percebendo ali o quanto, né, ele foi tocado. E eu achei bem interessante no finalzinho, quando ele fala esse momento aí que ele compartilha com o paciente, né? E que às vezes a gente vai compartilhar com o paciente e a gente vai perceber que aquilo foi uma intervenção, né, com aquele paciente, que foi importante para o paciente perceber a forma como ele foi ouvido, como o outro sentiu aquilo que foi relatado. Né? Isso que ele compartilhou. Deixa eu resgatar aqui. O paciente dele é franco, né? E quando ele chegou, Cris, o terapeuta, sentiu curiosidade e compaixão por uma pessoa nova. No entanto, quando ele mencionou o suicídio, senti o medo percorrendo meu corpo. Lamentei ter concordado em vê-lo. Conheci a situação em que Franco se encontrava, só aumentou o meu temor de que ele tentasse se machucar. E aí, aqui fala sobre quando ele lembrou que ele não poderia ser responsável por salvar a vida de Franco, mas faria de tudo o que pudesse na capacidade como terapeuta. Né? Mas antes, ele compartilha algo sobre a forma como ele sentiu, né? Aquilo vindo de Franco. Percebeu a necessidade de tentar se manter conectado com Franco, apesar do meu medo. Ele trouxe o exercício que a gente pensou em uma das meditações, né? De inspirar longamente por mim, lembrando-me de que isso faz parte do trabalho de um psicólogo e lentamente inspirou, né, para Franco, o paciente. Fiz isso várias vezes até que consegui ouvir a sua história com o coração aberto e menos amedrontado. Então, no finalzinho, ao resgatar que ele não é responsável pela vida de Franco, mas que ele faria tudo ali que estivesse ao alcance dele. Então, bem aqui, quando ele compartilha com o paciente o quanto ele se sentiu tocado pela situação, ele se acalmou, o paciente, e começou a explicar todos os passos corajosos, trazer o outro lado, né, de que estava fazendo, buscando para se manter vivo e atravessar aquela crise.
Então, no final, quando o Franco saiu do consultório, os dois tinham um raio de esperança, né? O ponto-chave aqui dessa história é pensar nesse modo de sentir compaixão, sentir empatia, mas, ao mesmo tempo, trazer esse cuidado de que ele não é responsável por salvar a vida de Franco, mas que ele faria ali aquilo que estivesse ao alcance. E compartilhar isso para Franco, né, se tranquilizar, sentindo isso, foi uma forma de fazer com que ele, Franco, o paciente, né, se acalmasse e conseguisse explicar passo a passo aquilo que ele também fazia, né, aquelas estratégias importantes para se manter bem. Sobre essa história aqui do outro autor, sobre o capítulo em geral, ficou mais alguma dúvida? Ficou mais alguma reflexão? Como foi que chegou aí para vocês, meninas? Para mim chegou que primeiro ele meio que se arrependeu, né? Depois ele se acolheu. E quando ele se acolheu e resolveu trabalhar em conjunto com o paciente, aí ficou mais claro para ele e para o paciente, né? Uhum. E eles se acolheram juntos para trabalhar juntos a necessidade do paciente. Uhum. Dividir, né? Me veio um pouco foi disso, dividir a responsabilidade, dividir ali a sensação também, que é um desafio. Sim. É o que, assim, a gente fala, eu falo, acho que vocês falam também, para o paciente, que é um trabalho em conjunto, né? Que é aquela questão da terapia, que a gente trabalha em conjunto com o paciente, não só o terapeuta nem o paciente, em conjunto. Então, assim, isso quando... Eu acho que firma mais o vínculo, né? Logo nas primeiras sessões, não sei se foi na primeira sessão isso, não lembro. Não, se está escrito alguma coisa, acho que não. Acho que foi o início, né? Que ele conta lá que alguém que entrou em contato, ele agendou. Sim. Mas é essa reflexão, né? E é aquilo que a gente vivencia muito, né? Que é importante a gente estar sempre lembrando. Entra aí na nossa prática de compartilhar, né? Aquilo que é importante vir do profissional, mas que também é importante vir do paciente, que é colaborativo. A gente vai estar construindo em conjunto. Sim, aqui está escrito aqui, ó, sabendo que uma conexão genuína, emocional genuína, é frequentemente o que mantém uma pessoa viva, ele percebendo isso, aí ele teve a prática dele, né? Uhum. O terapeuta, para ter essa conexão. Exatamente. Né? Então, foi essa a conexão, né? Isso aí que ele percebeu que era importante para Franco, fez com que ele compartilhasse, que ele trouxesse aquilo e os dois conseguiram visualizar, né, aquilo que foi importante nesse momento. Muito bem. E aí, gente, vamos seguindo para o nosso outro capítulo. E aqui eu quero fazer uma reflexão geral com vocês acerca da raiva nos relacionamentos. Por conta do tempo, a gente não vai conseguir olhar cada trecho, mas eu quero pensar em conjunto com vocês, né? Aquilo que vocês entenderam, aquilo que vocês refletiram, até mesmo quem não fez a leitura, não tem problema, a gente vai construindo aqui, né? Mas de um modo mais amplo, pensar na autocompaixão e raiva nos relacionamentos envolve muito aquela perguntinha lá importante de se fazer. Qual a minha necessidade emocional do momento, né? Se eu estou sentindo raiva por alguma situação, né? O que eu preciso ali naquele momento? Do que eu estou sentindo falta, né? Por exemplo, é de uma atenção, é de uma gentileza, né? Foi algo ali que foi contra algum valor, algum princípio. E aí, sempre que eu penso na raiva, a gente lembra que
são emoções que se aproximam mais das emoções difíceis de lidar, que não significa que é uma emoção negativa, né? Mas é uma emoção importante também, como todas as outras. E faz parte ali da gente, que está fazendo parte naquele momento. Pode ser uma reação, inclusive, de proteção também, que vai direcionar a gente para escolhas, que vai direcionar a gente para aquilo que é importante, que é um valor. Como que é para vocês lidarem com a raiva, ou perceberem aí em pacientes, em outras pessoas? O que vocês pensam acerca dessa emoção? Aqui traz a raiva, traz a ira também, né? Olha só, e como todas as emoções, a raiva tem funções positivas. É um ponto importante de ser entendido, de ser visualizado também. Né? Por exemplo, ela pode nos dar informação de que alguém transpôs as nossas fronteiras ou nos magoou de alguma maneira, e pode ser um sinal poderoso de que alguma coisa precisa mudar. Né? Então, se a gente sente raiva, de acordo com a situação, é importante essa identificação. Né? O que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva? O que eu sinto raiva por pensar o quê? Né? Qual a necessidade não está sendo suprida ali naquele momento para mim? Pensando nessas necessidades, vem aqui. Para nos curarmos, para lidar com esse desconforto, precisamos retirar as camadas ainda mais profundas e descobrir as necessidades não satisfeitas, de que estão dando origem aos nossos sentimentos brandos. As necessidades não satisfeitas são necessidades humanas universais, aquelas experiências que são essenciais para cada ser humano. Então, a necessidade de estar seguro, conectado, ser validado, ser ouvido, incluído, autônomo, respeitado. E as nossas necessidades mais profundas como seres humanos é a necessidade de sermos amados. Né? Então, em alguns momentos a gente vai perceber ali uma assertividade. Né? Eu senti raiva diante de uma injustiça. Né? Então, eu me movimentei ali para buscar meus direitos, para fazer algo que seja necessário, que seja importante. E o que me movimentou inicialmente foi a raiva, né, por ver ali uma injustiça sendo feita. Em outros momentos, a gente também pode até avaliar como eu senti raiva e não era exatamente a situação que seria para acontecer, né? Foi muito mais de uma necessidade ali minha. E aí, entendendo qual é essa necessidade, eu queria que a outra pessoa fizesse algo diferente, que a outra pessoa se comportasse de outra maneira, mas eu não tive assertividade em conversar, né? Então, entendendo ali de onde que vem essa raiva, qual a necessidade, e que sempre me vem essa comunicação, né? Principalmente aqui no capítulo voltado para relacionamentos, né? Para lidar ali no convívio com outras pessoas. Então, me vem muito a forma como a gente comunica essas emoções, né? A forma como a gente comunica as nossas necessidades também, principalmente, né? Que é uma estratégia para lidar com emoções difíceis, é entender quais as nossas necessidades diante daquela emoção e de que forma eu posso comunicar essa necessidade importante.
Eu estou pegando alguns trechos aqui que eu vi que é interessante a gente trazer, mas quem quiser trazer algum outro trecho também, como a Silvia trouxe, pode ficar à vontade. E esse último ponto aqui, que fala sobre as necessidades não satisfeitas e a autocompaixão, né? Que a autocompaixão, em resposta a essas necessidades não satisfeitas, significa que podemos começar a dar a nós mesmos o que ansiamos receber dos outros, talvez há muitos anos. Podemos ser nossa própria fonte de apoio, respeito, amor, validação ou segurança. É claro que precisamos de relacionamentos e conexões com os outros. Não somos autômatos, mas quando os outros não são capazes de satisfazer as nossas necessidades, seja qual for a razão, e nos magoaram no processo, podemos nos recuperar acolhendo a mágoa e os sentimentos brandos, em um abraço compassivo e preencher o vazio em nossos corações com uma presença amorosa e conectada. Então, aqui traz muito mais nas relações, né? Na conexão e nos momentos de desconexões, quando a gente não percebe ali o mesmo caminho, quando a gente não percebe a nossa necessidade emocional sendo suprida. Por exemplo, o outro não me deu a atenção que eu preciso, que eu gostaria, eu não fui ouvida, né? Então, eu posso sentir uma raiva extrema, e aí a estratégia, a forma como trazer a autocompaixão para perto, né, é a gente tentando nos fornecer essas próprias necessidades, nos dar a atenção, o cuidado que muitas vezes queremos do outro, né, nos validar também naquilo que é importante. Fez sentido para vocês isso? Foi tranquilo? Que muitas vezes, né, fica buscando no outro aquela forma da pessoa até de nos olharmos, de cuidar, né, essa necessidade do outro, que fala hoje, né, dessa dependência emocional. Não é? Mas antes, essa consciência que nós precisamos, independente do outro, ter esse olhar com nós mesmos temos que ter esse olhar para nós mesmos, não ficar esperando o outro. Eu entendi dessa forma. E aí exercitar mesmo essa autocompaixão, né? Aqui a gente vê muito essa questão de ficar lamentando pelo que o outro não fez, né? E acaba, logo no início, né? Até fala dessa, que acho que você já até falou, algumas vezes voltarmos a raiva contra nós mesmos, na forma de autocrítica severa, o que é uma forma certeira de ficar deprimido. E se ficarmos presos à ruminação raivosa, quem fez o que, a quem e o que ele merece por isso? Viveremos em um estado de espírito agitado e poderemos acabar ficando com raiva dos outros sem nenhuma razão aparente. Perfeito. Exatamente. É interessante, né, quando a gente vê isso se voltando para a gente, como é a autocrítica, né, o exemplo que foi colocado. Então, a forma como a gente sente essa raiva e aquelas atitudes que a gente vai trazendo para si, enquanto ainda envolvendo a raiva, né, a autocrítica. E o modo contrário, que é importante a gente estar fortalecendo, né, que é a forma como essas necessidades podem ser supridas por nós. Mas, claro, sempre lembrando que não somos seres ali isolados, né? Nós precisamos, sim, do outro, nós precisamos dessa relação, Sim. Nos sentirmos seguros, sentir ali que o outro está dando a atenção que a gente quer, mas a gente também pode, de pouquinho, né, se aproximando da gente mesmo. Sim. Eu vejo em alguns pacientes, mulher, né? Pacientes, essa falta de coragem que aqui na página 6,
tem, ao ter coragem de nos voltarmos para os nossos sentimentos e necessidades autênticos e os experimentarmos, podemos começar a ter percepção do que realmente está acontecendo conosco. Não só mulher, né? Falei mulher, mas homem também. É a falta de comunicação, né? Nos relacionamentos. Então, assim, eu desejo que fulano me trate de uma forma X, né? E isso me gera uma raiva, né? Mas o que é essa raiva? Como você falou assim, mas o que falta em mim? O que eu quero, eu desejo do outro que não está sendo preenchido, né? E essa falta de percepção, isso gera raiva e automaticamente isso vai influenciar em nos comportamentos, ou como lidar com o outro, né? Uhum. Então, é o que está muito aqui nessa última página aqui. Então, assim, quando a gente começa a perceber, podemos começar a ter essa percepção do que realmente está acontecendo conosco, depois que entrarmos em contato com a dor e respondermos à autocompaixão, as coisas podem começar a transformar em um nível mais profundo. Podemos usar a autocompaixão para satisfazer as nossas necessidades diretamente. Porque assim, também nem sempre o que a gente quer é possível, né? Às vezes a pessoa responde de uma forma diferente ao que a gente deseja. Então, assim, a autocompaixão, eu acho que cabe também como uma aceitação, né? Em alguns momentos. Perfeito. Exatamente. Vem aí dessa identificação inicial, né? Qual a minha necessidade? O que eu esperava ali, né? Então, entender ali de modo amplo, né? Mais uma vez, o que é importante para mim aqui, e isso que eu espero, né? É algo condizente ou é algo que diz muito mais de uma necessidade, de uma aproximação minha comigo mesmo, né? Para então avançar ali no relacionamento com o outro. Então, a importância de nos relacionarmos primeiramente conosco, entendendo as nossas necessidades emocionais, para então se relacionar com o outro, né? E nesse relacionar com o outro envolve muito a forma como a gente comunica essas necessidades também, né? A forma como a gente é assertiva. Sim, isso é muito, aparece muito, né, na clínica, né, essa falha, essa falta de comunicação, né? Sim. Aí é trabalhar o porquê que não consegue se comunicar, o que falta, né? E é o que aparece muito. E às vezes a culpa também, né? A culpa, sentimento de raiva, muitos sentimentos juntos. Sim, exatamente. E duas pessoas que possuem necessidades emocionais divergentes, né? Então, talvez a forma como eu me comunico afeta ali o outro, e o outro vai trazer uma reação que me afeta, e aí ficam os dois sem clareza, né? Sendo que os dois precisam ali de um cuidado parecido. Sim. Muito bem. Como que vocês vão sair depois de se aproximar um pouco mais desses dois capítulos? Como que foi aí para vocês, gente? Podem falar em uma palavra, ou quem quiser falar mais, quando a gente pensou aí sobre os cuidadores, sobre o autocuidado, sobre a forma de se relacionar, sobre a raiva. O que é que vocês vão sair Sempre muito bom, né? Acho que é autocuidado mesmo e autocompaixão para conosco, né? Entender o que a gente sente. E é sempre muito bom, Silvia. É importante a gente se atentar um pouco para a culpa, né? Às vezes a gente se culpa muito, né? Verdade. Tem esse sentimento que às vezes acaba atrapalhando a gente. O cuidador, né? O cuidador. Sim. Porque quando a gente tenta ser um filho, né? Que eu também divido da mesma situação que a Vera. Eu tenho um filho pequeno, aí tá ruim de falar aqui. Tá dando para ouvir, bem. Tá? Eu tenho um filho pequeno que, às vezes, quando eu deixo de fazer alguma coisa para ele, ou então faço depois para fazer para mim, eu sinto que ele vem aquele sentimento de culpa, sabe? E aí a gente tem que lembrar de que, primeiro, a máscara tem que ser colocada em nós mesmos. Sim. Né?
Perfeito. Para então cuidar melhor do outro. Né? Perfeito. Então, levem isso aí para esses próximos dias, vocês no cuidado diário, em casa, na profissão. E também a perguntinha do que eu preciso, né? Quais as necessidades emocionais aqui do momento, do que eu preciso, né? Quais são os sinais do meu corpo também, quando a gente se sente cansada, né? Porque o nosso corpo, ele fala, o nosso corpo fala, o nosso corpo pede, a gente tem que estar atenta para isso mesmo. Uhum. O que eu achei legal, o que eu vou levar de importante hoje da aula, é que quando a gente tem medo, se preocupa para não se cuidar, para não deixar o outro. Mas quando a gente se cuida, a gente está bem para cuidar do outro. Melhor do outro. Porque quando a gente não se cuida, a gente não cuida bem do outro. Né? Uhum. Exatamente. Sim. Cuida melhor, né? E ter tempo para nós, né? Temos que ter, né? Sim. Meninas, a gente tem que ter. Às vezes sentar, assistir uma televisão, pegar um dia para passear, né? Sim, com certeza. E sem culpa, né? Passear sem culpa. Sem a culpa. Uma televisão sem culpa. Uhum. Então, eu quero saber, ao longo dessa semana, aquilo que vocês fizeram. Então, eu vou até colocar lá no grupo depois para vocês tentar fazer algo, ou se já é costume fazer, lembrar. Eu estou fazendo isso, e se perguntar ali se vem alguma sensação de culpa, né? Tentar fazer algo sem culpa, por vocês. E eu quero saber o que vocês fizeram, tá bom? Sabe o que me veio na cabeça? O quê? Um doce que eu adoro esse doce que vende aqui no shopping. Meu filho, quando vê, ele quer que eu divida com ele. Eu estou pensando em não dividir. Eu não vi, Marilene, você falou o quê? Eu não vi, que recebi uma ligação aqui agora, atrapalhou. Eu estou pensando em comprar um doce que meu filho gosta muito, mas o doce vai ser meu, e eu não vou dividir com ele. Mas eu acho que para eu não ter culpa, eu vou comprar um para ele também. Né? Fica mais fácil, eu compro 2. Sim. Vou comer todinho, né? Esse é meu. E é interessante como a gente traz, às vezes, a sensação, eu estou sendo egoísta, cuidando de mim, fazendo uma coisa que eu quero, né? Então, é interessante trazer isso aí da Mari, né? Você pode sim comprar um doce, comer ele todinho, né? Em outro momento pode comprar outro para ele, né? Mas assim, é um exemplo de várias situações que podem acontecer, né? Para a gente ter esse cuidado de aceitar ali, né? Aquilo que está sendo, aquilo que surgiu no momento, aquele desejo do momento, né? Se permitir. Então, se permitir também ser cuidada. É verdade. Sim. Tá? Eu vou fazer um print, quero ver todo mundo sorrindo para a gente tirar uma fotinho. Mais bonita. Regi, não sei se está aí para abrir a câmera. Oba! Tá bom? X, tá. Pronto. Virei. Foi. Ficou bom, Bruna? Ficou ótimo. Todo mundo sorrindo, todo mundo olhando. Posta lá e marca a gente. Isso. Tá bom. Tchau, meninas. Tchau, bom beijo. sábado. Aproveitem aí, Tchau. descansem, tenham autocompaixão. Bom final de semana. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.